Digo amém aos dois irmãos, porque eu ajudo um pouco no treinamento de meia-idade. Eu tenho meia-idade, portanto eu aprecio. Às vezes nós gostamos de ver os jovens aqui, mas, como o Gary disse, esses irmãos são um tesouro. Eu quero promover um pouco esse treinamento também. E irmãos de outros lugares também considerem vir para este treinamento. É apenas 1 ano, 2 períodos curtos. Aqueles que vêm e realmente ganham um proveito e podemos ver uma melhora genuína, um aperfeiçoamento genuíno na vida deles. Eu só queria dizer isso. Bem, hoje chegamos à mensagem desta tarde, mensagem 7, cujo tema é Viver em Comunhão com Deus. Apenas vendo o título, acho que estamos felizes. E queremos gastar algum tempo, usar algum tempo, considerando o tipo de comunhão que Abraão teve com o Senhor. Como uma visão geral, esta mensagem está baseada em 2 relatos, um em Gênesis capítulo 18 e outro em Gênesis 19. Podemos dizer que o registro de Gênesis 18 é positivo e o de Gênesis 19 é um tanto negativo, mas eles estão bem relacionados. Muito relacionados. Com a ajuda deste esboço, vamos ver principalmente 3 coisas. Número 1, a comunhão íntima. A comunhão íntima. Número 2, veremos a respeito de uma intercessão gloriosa. Essa comunhão levou à intercessão. E, por fim, o terceiro ponto será uma advertência solene. Aquela intercessão, por fim, nos leva a essa advertência. Vou me esforçar ao máximo para gastar uns 15 minutos, mais ou menos, no primeiro ponto, talvez uns 20 ou 25 minutos no segundo ponto, e talvez 30 minutos no terceiro ponto. Eu espero conseguir administrar bem o meu tempo, de maneira que vocês ainda tenham tempo para reagir, para responder. Fazendo uma revisão rápida de Abraão, Abraão, nessa época, já havia passado por um longo processo que o preparou, o qualificou para ter esse tipo de comunhão, ou esse nível de comunhão com o Senhor. Ele, primeiramente, foi chamado por Deus em Gênesis 11, então ele foi fortalecido, disciplinado para viver por fé, para ganhar a vida, para a sua existência. Vemos isso dos capítulos 12 a 14. Então, em Gênesis 15 a 17, Abraão é levado a conhecer a graça. Conhecer a graça para o cumprimento do propósito de Deus, que é ser circuncidado, ou seja, não ter confiança alguma em si mesmo e confiar em Deus em todas as coisas, desfrutar graça para tudo, com Deus e pelo próprio Deus. E nesse momento, Gênesis 18, na verdade, até o capítulo 24, temos uma descrição do viver de Abraão
em comunhão com Deus. We know that this takes place in Hebron, Sabemos que isso ocorreu em Hebron, by the Oaks of Mamre. perto dos carvalhais de Manre, e sabemos que Hebron significa comunhão e amizade. É aí que Abraão arma a sua tenda e habita, e é aí que Deus foi até ele de maneira muito especial. Em Gênesis 18. Vamos ver o esboço. Algarismo Romano 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé. Veja a nota de rodapé, esses 3 homens, na verdade, significa homens mortais. 3 homens que se parecem com você e comigo, de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Um desses 3 homens era o Senhor Deus como Cristo. Os outros 2 eram anjos. Depois de ter sido circuncidado e de sua vida natural ter sido terminada, Abraão viveu em comunhão íntima com Deus e tornou-se seu amigo. Portanto, aqui temos um relato muito maravilhoso e, na verdade, é bom refrescarmos a nossa memória rapidamente desse relato. Abraão estava ali onde ele vivia, naqueles carvalhais, vivia com a sua esposa, ele estava sentado ali no maior calor do dia. De repente ele levantou os olhos e vê 3 homens de pé em frente dele. Quando ele os vê, imediatamente Abraão sabia quem eles eram e correu da porta da tenda ao seu encontro, e ele se dobrou na terra e disse: Senhor, meu Senhor, não passe do teu servo, fique aqui. Se assumir-se na tua perna, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Como você se sentiria se você fosse Deus, se você fosse o Senhor? Trarei um bocado de pão, refazei-vos as vossas forças. Só depois disso você pode continuar, seguireis avante. Então, apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Então, Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu-o ao criado para que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Que tal? Ouçam, isso não é você e eu. Esse é um homem e Deus, o Senhor Deus, com 2 anjos. Toda a figura aqui, todo o cenário, a cena aqui é totalmente algo que não ocorre o Criador e a criatura, o Senhor e o servo, mas entre seres humanos. E então a história continua. Bem, nós vamos lá daqui a pouco. O assunto aqui no ponto B é que nessa época Abraão
que tinha sua força natural cortada, já havia sido terminada, e que realmente vivia na graça e pela graça, estava numa condição, estava em condição de ter comunhão com Deus, de ter encontros com Deus, da maneira mais íntima. Que é isso? Isso é a maneira de um amigo de Deus. Essa expressão amigo de Deus é especial. Ela é especialmente dada a Abraão. Você vai ver no segundo livro das Crônicas 27, Isaías 48, 2, 23. Todos mencionam Abraão como amigo de Deus. Abraão, amigo do Senhor. Abraão, um amigo de Deus. Vocês não gostariam de ser assim, irmãos e irmãs? Que fôssemos considerados amigos de Deus? Há um versículo em Tiago que diz que se você é amigo de Deus, você é inimigo de... Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Então, para ser esse amigo, você tem de renegar todas as outras amizades no mundo e ser lidado, tratado por Deus. Tem de ser processado e tem de ser, por fim, levado a essa intimidade com Deus. E então é que Abraão tornou-se esse amigo. Essa comunhão entre ele e o Senhor era agradável, era íntima. Os chineses têm uma palavra para amigo íntimo, que significa não eu. Me conhece, perdão, me conhece. Quando eu chamo você, você me conhece, você me conhece, certo? Você é meu, aquele que me conhece, significa que você é meu melhor amigo, meu amigo mais íntimo, porque você simplesmente me conhece. Mais tarde, no versículo 19, o Senhor disse, eu o conheço, eu o conheço. Na conversa, especialmente na intercessão, é muito interessante essa intercessão por Ló. Os dois estavam falando em código, num código secreto que ninguém entendia. Eles falavam de uma maneira misteriosa, de uma maneira a implicar, onde o nome Ló nunca foi mencionado. O Senhor planejava destruir a cidade de Sodoma, isso não foi mencionado. Muitas dessas coisas não foram mencionadas, mas cada um deles sabia o que o outro estava pensando e cada um sabia o que o outro estava falando. Eles realmente eram amigos que conhecem um ao outro. Eles eram amigos mútuos, irmãos. Precisamos anelar ser levados a uma amizade dessa com Deus. É possível. Apenas precisamos de mais experiências de Deus, mais experiências da cruz, mais experiências desses momentos profundos com Ele. É isso que precisamos. Vamos prosseguir. Algarismo Romano 2. A intercessão gloriosa que Abraão fez diante de Deus não foi uma oração do homem na terra para Deus no céu. Foi uma conversa humana íntima entre dois amigos. Uma conversa segundo o desvendar do desejo do coração de Deus. Até mesmo antes da encarnação. Isso ocorreu milhares de anos antes da encarnação. O Senhor, como Cristo, apareceu a Abraão na forma humana, com um corpo humano, e conversou com ele em nível humano. Eu gosto disso.
with human body na forma and humana, on a com um corpo human humano level. e em nível humano. As I said, Como eu disse, Jehovah did not appear o to him Senhor não apareceu a bright ele lights, right? numa luz In resplandecente, thunderous no meio de voice, trovões, com uma voz in de great trovão, glory. No. em glória. Jehovah Não. came O to him Senhor in human foi form, até with ele human na body, forma and humana, com also o corpo communed with humano, him on e a também most teve human comunhão com level. ele num nível This humano. is the way. This is the way. This is Essa not é a the maneira. concept. The concept is to worship, Essa é a the maneira. concept Esse is não é o to conceito. serve, O the conceito é concept is to do adorar, so many é things. servir, But fazer here, tantas coisas. the most Mas intimate aqui, fellowship a is comunhão one mais that God and íntima man are é on the same aquela level, em que and Deus that e o is homem not estão the no divine mesmo level, nível. but the human level. E esse nível não é o nível divino, é o nível humano. Show himself Deus, as a man in human ele form, se mostrou long como um before homem, ele surgiu, incarnation. apareceu This como is um homem na Jehovah as forma Christ. humana muito antes da encarnação. Isso é o Senhor como Cristo, tendo comunhão com Abraão a respeito de algo que estava no seu coração. Eles eram amigos, eram amigos íntimos. Enquanto desfrutava uma doce comunhão com Deus, Abraão recebeu revelação dele sobre o nascimento de Isaque e a destruição de Sodoma. Duas coisas nessa comunhão foram reveladas. Uma positiva, que é o nascimento de Isaque, e a outra negativa, a destruição de Sodoma. Na primeira, Deus disse a Abraão o que ele ia fazer. Na segunda, Deus teve de pedir para que Abraão fizesse algo por ele. Como se Deus precisasse de Abraão para uma ajuda amiga. Enquanto desfrutava uma doce comunhão com Deus, Abraão recebeu revelação dele sobre o nascimento de Isaque. O nascimento de Isaque está relacionado com Cristo, e a destruição de Sodoma está relacionada com o fato de Deus julgar o pecado. Isso significa que Cristo deve vir e o pecado ir embora. Cristo deve vir, entrar, e o pecado deve sair na destruição de Sodoma. 2. Isso mostra que a intenção de Deus é trabalhar Cristo em nós, gerar Cristo através de nós e destruir a Sodoma em nossa vida familiar, no nosso trabalho e em nossa vida cristã e vida da igreja. Parece que cada vez que queremos ter comunhão íntima com o Senhor, sempre duas coisas acontecem. Que duas coisas? Número 1, é algo para gerar Cristo. E número 2, é algo para eliminar, julgar, destruir tudo que é pecaminoso ou maligno. Não é essa a sua experiência? Cada vez que contatamos o Senhor desse tipo, nessa maneira íntima, de comunhão íntima e profunda, inevitavelmente essas duas coisas estão ali. Algo de Cristo é falado. Para a sua geração. E sempre está relacionado com algo do pecado sendo exposto e eliminado. Hoje, essa é a obra do Senhor em nós. Produzir Cristo e destruir Satanás, Sodoma. E essa Sodoma, com todas as coisas pecaminosas e malignas, tudo isso é encontrado onde? Em nossa vida familiar, nossa vida de trabalho, nossa vida cristã e vida da igreja. Vocês têm essa experiência? Eu tenho. Quase todas as vezes que eu vou ao Senhor para usar tempo com Ele em comunhão, passar tempo com Ele,
sempre uma espécie de raio-x, uma espécie de resplandecer, de brilhar, um tipo de exposição. Às vezes é suave e às vezes é de uma maneira muito convincente, fazendo com que eu lide com essas coisas, me arrependa a respeito dessas coisas, as confesse e as rejeite. Ao mesmo tempo, sempre há algo ocorrendo em mim, nessa comunhão, com visão de gerar mais Cristo. Mais Cristo. Mais Cristo virá sobre mim. Mais Cristo virá sobre determinada situação. E essas situações são nossas situações diárias, nossa vida familiar, de casamento, nosso trabalho, nossa vida cristã e da igreja. Em nossa comunhão íntima com Deus, recebemos a revelação de que tudo que é impossível torna-se possível com Cristo. O que estamos falando aqui? Estamos falando que na comunhão, nesse aspecto, nessa questão de gerar Cristo, ele disse, próximo ano será o tempo da vida e Sara, tua esposa, terá um filho. Vocês conhecem a história. Sara era velha e ela disse, como posso ter um filho? E o Senhor disse, por que Sara sorriu? E há por acaso algo maravilhoso demais para o Senhor? E ele disse, no tempo adequado voltarei, e segundo o tempo da vida, Sara terá um filho. Sara negou que tenha rido, e ele falou, não, você riu. Não apenas com Abraão, até mesmo com Sara, foi um relacionamento de amigo com amigo, uma conversa íntima. E essa conversa tem tudo a ver com a economia de Deus. Sobre o nascimento de Isaac. Não pense que quando nós e o Senhor temos comunhão a respeito de algo muito importante, muito elevado, muito substancial, que isso vai acontecer no meio de uma situação grandiosa. Não. Muitas vezes, frequentemente, as coisas mais importantes ocorrem, as coisas mais importantes relacionadas ao mover de Deus, à economia de Deus, ocorrem em ocasiões, em momentos de conversa íntima entre dois. E aqui, nessa comunhão íntima, eles receberam uma revelação e até mesmo uma confirmação de que todas as coisas impossíveis tornam-se possíveis com Cristo. Virá o tempo da vida, nada é maravilhoso demais. Portanto, esta é a primeira parte. Agora vamos ver a letra C. Agora vamos ver a intercessão gloriosa. Deus revelou a Abraão sua intenção de destruir Sodoma, porque ele estava buscando um intercessor. Por que Deus foi? Não apenas para revelar o tempo da vida para Sara e para Abraão gerar Isaac. Deus veio dessa maneira para Abraão porque ele já tinha uma intenção de destruir Sodoma. Por quê? Por causa do clamor, do pecado, do vício, das coisas malignas que continuamente chegavam aos ouvidos de Deus a partir de Sodoma e Gomorra. Ele ia destruí-las, mas ele sabia que Ló estava lá. Do seu povo estava ali. Mas para salvar essas pessoas, ele não podia fazer por si mesmo, ele precisava que alguém orasse, intercedesse. Portanto, ele foi até Abraão para buscar
um Now, these verses intercessor. that you have here, especially Esses in Isaiah versículos que 59:16, vocês têm aqui, especialmente Ezekiel Isaías 22:30, 59:16 e and I will give you Ezequiel another verse, Psalms 22:30. 106:23, Eu vou talking dar outro about versículo, Moses. Salmo 106:23, You find what? fala de Moisés. You find that God Você descobre o que? was looking for intercessors. Deus estava buscando um intercessor na terra, alguém que se interessasse com seus interesses e alguém que confiasse nele, alguém que orasse com ele, alguém que interferisse em certa situação. Então Deus tem uma intenção. Deus está buscando um intercessor. Hoje, Deus ainda está buscando intercessores e até mesmo o intercessor coletivo. É para isso que ele veio. Devemos ter em mente, irmãos, que esse é o grande princípio da oração. O grande princípio da oração é o quê? Que sem a nossa petição, sem a nossa intercessão, Deus não pode trabalhar e Deus não irá trabalhar. Ele precisa de alguém na terra para orar, para ser um com Ele, a fim de que para interceder. Sem essa intercessão, nenhum de nós poderia ter sido salvo, nenhum de nós pode ser edificado, aperfeiçoado, nenhum de nós pode vencer. Alguém orou, alguém intercedeu. Número 1, enquanto Deus pretendia destruir Sodoma, seu coração preocupava-se com Ló, que habitava em Sodoma. 2, Deus queria salvar Ló para proteger a genealogia de Cristo por meio de Ruth, uma moabita e descendente de Ló, mas não poderia fazê-lo sem um intercessor. Não tenho tempo para entrar nesse fato maravilhoso da história. Como Ruth, a moabita, foi concebida através de um incesto terrível entre uma das filhas de Ló com o seu pai, Ló, e deu à luz aos moabitas. Essa Ruth, que era uma moabita, por fim, tornou-se, através da sua busca de Deus, tornou-se aquele que trouxe o povo de Deus. Foi aceita por Deus. Os moabitas não tinham autorização para entrar na Assembleia de Deus, do povo de Deus, durante 10 gerações. E essa Ruth, por fim, tornou-se um dos ancestrais mais importantes de Cristo. Algo tem de ser protegido aqui, portanto, Deus precisa de um intercessor para orar pelo resgate e salvação de Ló. 3. Assim, em sua comunhão íntima com Abraão, de maneira misteriosa, sem mencionar o nome de Ló, Deus revelou seu desejo, o propósito de Abraão estar diante do Senhor era interceder por Ló. Vamos ver o que aconteceu ali um pouco rapidamente. Eles tiveram aquela conversa agradável. Depois de terem comido, então o Senhor revelou a Abraão e Sara sobre a vinda do tempo indicado. E qual era o tempo indicado? O tempo indicado é sempre o tempo, a ocasião em que Deus visita, o Senhor visita. É o tempo da vida. Depois disso, os 3 homens levantaram-se e olharam para Sodoma. Eles levantaram-se e olharam para Sodoma.
Vocês devem crer que Abraão estava ali observando cada movimento deles e cada olhar deles. Eles levantaram-se e olharam para Sodoma, e Abraão caminhou com eles, ia com eles para os encaminhar. E enquanto andava com eles, o Senhor disse: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Vocês veem? Esse amigo que me conhece, esse relacionamento de me conhecer, esses dois amigos, pela simples maneira de você olhar para as coisas, já sabe o que está no seu coração. O outro disse: será que eu ocultarei de Abraão o que estou para fazer? Ocultarei do meu amigo o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e assim por diante. Deus disse: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. E o Senhor disse: o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. O Senhor não disse: ok, deixe-me dizer a você, eu vou fazer chover fogo e pedra sobre Sodoma. Ele não falou nada disso. Ele disse: o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Abraão foi capaz de traduzir tudo isso, sabendo o que o Senhor ia fazer. Então o Senhor disse: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Esse é um ponto muito importante, irmãos, que diz o quê? Fala de permanecer com Deus, permanecer na presença do Senhor. Muitas vezes, irmãos, quando estamos com o Senhor e o Senhor tem algo em seu coração para revelar a nós, Ele não abre tão rapidamente. Ele espera. Ele conversa conosco a respeito de outra coisa, mas a coisa mais importante no seu coração é mantida ali até o momento adequado. Como Deus revelaria isso que estava profundamente nele? O que, na verdade, ele precisava para revelar? O que Deus precisava era que Abraão não falasse tchau, não falasse te vejo depois, mas que Abraão permanecesse na presença dele. Ele não falou palavra alguma e Abraão simplesmente permaneceu ali. E por estar ali, o Senhor sabia que ele estava preparado. Vamos ver agora, ler a letra D. Gênesis 18 apresenta uma revelação clara dos princípios básicos da intercessão. Esses próximos 5 pontos desse registro, desse relato da intercessão de Abraão, alguns princípios muito importantes sobre a oração da maneira da intercessão provém. Número 1, a intercessão adequada não é iniciada pelo homem, mas pela revelação de Deus. Assim, a intercessão adequada expressa o desejo de Deus e cumpre sua vontade. A primeira coisa, amados santos, é saber que a intercessão genuína não começa com o homem. Ela não é iniciada pelo homem. Na prática, mas deixe-me aplicar. Isso significa o quê? Significa que temos de rejeitar
essa tendência, esse hábito de que quando nos aproximamos de Deus, simplesmente estamos cheios com todo tipo de pensamentos e ideias. Não significa que não temos um encargo, mas significa que quando vamos ao Senhor, a primeira coisa é deixar de lado os nossos encargos, nossa vontade, nossa intenção, e simplesmente nos abrir totalmente e nos esvaziar para Deus, esperando que Ele inicie, esperando que Ele revele. Intercessão adequada, portanto, é aquilo que expressa o desejo de Deus e realiza a sua vontade. Não o que nós queremos, não o que nós desejamos. Sob essa luz, quantas orações hoje são genuínas, adequadas ou estão no padrão? Não são muitas. Bilhões de orações provavelmente são feitas diariamente. Quantas delas são verdadeiras? Quantas expressam o desejo de Deus e levam a cabo sua vontade? Número 2. Aparentemente, Abraão estava intercedendo por Sodoma. Na verdade, ele intercedia implicitamente por Ló, mostrando que devemos interceder pelo povo de Deus que se desviou para o mundo. Aqui, vocês sabem, essa intercessão maravilhosa e gloriosa era quase um tipo de intercessão de barganha, uma negociação entre duas pessoas, entre Abraão e Deus. No versículo 50, você não destruirá a cidade, e no 45, indo até o 40, então 30 e 20. No versículo, quantas pessoas estariam na cidade? Foi descendo o número de pessoas até chegar a 10 pessoas. Temos que aprender com Abraão como negociar com Deus. Mas você tem de compreender que não era Abraão ali, fazendo algo da sua própria ideia. Era Abraão conhecendo aquilo que já estava no coração de Deus e falando a Deus algo que Deus queria ouvir. Aparentemente ele estava orando por Sodoma, para que Sodoma fosse salva. Na verdade, eu creio que ele sabia que isso não ia acontecer, que Deus tinha um plano para destruir esse lugar maligno. Eu creio que Abraão sabia disso, mas ele estava orando como se fosse por Sodoma para que Deus não destruísse a cidade. Na verdade, a preocupação dos dois era Ló, seu sobrinho, e a sua família. O desejo de Deus, na verdade, era salvar Ló. E a vontade de Deus era destruir Sodoma. Como isso poderia ser realizado? Somente por meio dessa intercessão baseada na revelação de Deus. E aqui eles realizaram essa intercessão. Abraão fez essa intercessão por Ló de maneira implícita. E aqui há um ponto importante, irmãos. Devemos todos interceder pelo povo de Deus que se desviou para o mundo. Eu sei que todos vocês com certeza conhecem alguém, um irmão, uma irmã, algum santo que desviou como Ló para um mundo, para um lugar maligno. Precisamos interceder. Deus quer salvar isso. Deus quer resgatar e libertá-los. Mas Deus precisa de intercessor, um intercessor para orar primeiramente. E ele achou Abraão
que Ele nos Number encontre 3, hoje. intercession is an intimate conversation with God Número 3, according to the intercessão é inward uma intention conversa of his heart. íntima com For Deus, this we segundo a must intenção learn to linger interior in do the seu presence of coração. God. Para I isso said something precisamos about this aprender a already. nos demorar na Learn presença de Deus. to linger. Já falei algo sobre isso. Learn to linger. If Aprender you are a nos fast, demorar. if you're Se você quick, for uma pessoa you just rápida, in and out, você entra e sai. in this fellowship with the Lord. Então, você não está nessa comunhão com o Most Senhor. likely, you will not receive Se você that for intimate rápido revelation. nessa comunhão com o You Senhor, will not be é able muito to touch provável God's que você heart. não receba essa This revelação is íntima, an que você não important consiga point. tocar o coração de Deus. I think today Eu we're all acho, victims irmãos, of que this, hoje what? todos nós somos Instant vítimas culture. dessa Instant cultura food, fast food, instantânea, instant de comida gratification, instantânea, instant comida everything. rápida, gratificação, But there's something satisfação that is not instantânea, instant. tudo Something instantâneo. requires lingering. Mas algo não é We instantâneo, need to é all learn algo to que linger exige uma in the espera, presence of uma God. demora. Todos nós temos We de all need aprender to a nos learn demorar to na remain presença de Deus. in Todos the Lord's devemos presence for a aprender longer time. a permanecer Sometimes mais it's not tempo even na presença de 15 Deus. minutes or 30 Às minutes. vezes não são nem Sometimes apenas it's an 15 hour, minutos ou 2 hours, ou or 50 even minutos, more. às vezes é 1 hora, 2 horas, ou By talvez that até kind of mais, lingering, por eventually meio God will de reveal his heart demorar to dessa you. maneira na presença de Deus. Por I fim, can Deus certainly revela testify, along seu with coração, many others, a sua vontade para of você e this para mim. experience. Posso testificar disso por and mim e you por come to muitos learn outros. that Então, you- nós aprendemos, você aprende you want que to be with the Lord and really know the Lord's heart. você There's a quer price estar to com o pay. It's Senhor called e time. conhecer o coração dele. And Há um everything preço a ser today pago is que to chama-se steal your time. tempo. And to Todas as coisas waste hoje your servem time. para roubar o And seu to tempo e take the time desperdiçá-lo, away from you. tirar o tempo de você. If we mean business, we have Se to nós fight formos for sérios, longer time temos de with the Lord. lutar para ter Longer tempos mais time with the longos, Lord. mais demorados com o Senhor. so we would know His will. E Learn to então linger. saberemos For e intercession is according to aprenderemos a nos God's demorar righteous na way. sua presença. In A Abraham's intercessão é intercession segundo for a Lot, maneira he did not justa beg de God Deus. according Na to his intercessão love de and Abraão grace. por Ló, ele não He rogou a challenged Deus God segundo o seu according amor e to graça. his Ele righteous desafiou way. Deus segundo a sua maneira God's justa. righteousness binds him A justiça de much Deus more than his o love obriga and muito grace mais do. do que seu amor e Every graça. good intercessor, every Todo experienced bom intercessor intercessor, todo knows intercessor that the experiente way to sabe God, the way que to God's a heart maneira in our prayer de Deus, o is caminho not para o coração just de to Deus em nossa appeal oração, to God, não é love simplesmente and God's apelar a grace. Deus pelo seu amor e although we will graça. do that. Embora faremos But it is isso, what? mas The most powerful é o que? prayer A is to oração challenge mais God poderosa é according desafiar to Deus his righteous way. segundo a sua maneira Because justa. that God's righteousness Porque binds God essa himself. justiça de Deus o obriga. It's not up to even God's whim, God's feeling. E When você we vê então come qual é to o God sentimento de and Deus. stand on his righteous Quando promises, vamos ao Senhor and even e nos posicionamos nas suas challenge God, we would promessas not preciosas pray e in a até pagan mesmo way. nós o desafiamos, we would pray não oramos de uma in maneira a firm suplicante, position. oramos numa posição firme, posicionando-nos em Sua palavra e apelando à Sua justiça Or to do that. para fazer isso ou aquilo. Esse tipo de desafio é algo que Deus quer. Deus espera de nós. Número 5, A intercessão de Abraão não terminou com Abraão falando, mas com Deus falando. O que mostra que a intercessão genuína é Deus falando em nosso falar. Portanto, esse tempo todo, eles estavam tendo uma conversa, estavam falando um com o outro. Por fim, o último versículo de Gênesis 18 diz: tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Ouçam. Quando a intercessão termina, que é o fim de uma oração? O final de uma oração
é quando o Senhor para de As falar. long as the Lord is still speaking in you, Enquanto prayer o is Senhor not ainda over. está falando em você, não acabou Listen a to oração his speaking. ainda. Ouça o seu falar. Be careful. Seja of his cuidadoso com o falar Open dele. your ears Abra os seus ouvidos to that still small voice, para aquela voz ainda sensitive fraca. to that Seja inner anointing. sensível a essa unção interior que está When God falando. is still speaking, Quando Deus ainda está falando, eu lhe digo, a oração deve continuar. Na verdade, a nossa oração é o eco, o ecoar do seu falar. É falar de volta para Deus aquilo que Ele nos falou. being what? A sua vontade sendo que transmitida em nós, a nós, e nós então fazemos uma petição de volta para Ele. Só quando Deus para de falar é que nós paramos de orar. Genuinamente falando, oração é Deus falando em nosso falar. Amém, irmãos? Não é tão empolgante, certo? Mas, para mim, é muito útil, uma grande ajuda. Eu sinto que estas coisas não são doutrinárias. Estas coisas são coisas que precisamos praticar diariamente e entrar nelas, porque hoje ainda há carência de intercessores na terra. A razão de Deus ainda demorar-se para realizar tantas coisas é devido à carência de intercessão pelo seu povo. Agora chegamos ao algarismo romano 3 e chegamos a uma advertência solene baseado em Gênesis capítulo 19, que é o registro do resgate de Ló de Sodoma. Aqui, algarismo romano 3, para manter nosso viver em comunhão com Deus, precisamos vencer o efeito entorpecedor do viver indulgente do mundo. Eu sinto muito encargo pelo fato de nós, na restauração do Senhor, precisarmos de uma palavra como essa, uma advertência desse tipo, porque mesmo que estejamos nas igrejas locais, não significa que estejamos imunes a esse efeito entorpecedor, a esse entorpecimento, de que nós, de certa maneira, estejamos automaticamente salvos do efeito do efeito entorpecente desse mundo. Precisamos dessa palavra. Essa palavra, na verdade, não é uma palavra para os incrédulos, para os não salvos. É uma palavra para cristãos, uma palavra para nós. Ló foi derrotado porque separou-se de Abraão, com o qual estava o testemunho de Deus, e desviou-se para a cidade maligna de Sodoma. Essa palavra desviou. Ló desviou-se para a cidade maligna de Sodoma. E não tenho encargo esta tarde para descrever a vocês essa iniquidade, essa corrupção, essa perversão que estava ocorrendo em Sodoma e Gomorra e outras cidades na planície que Deus destruiu. Eu acho que vocês sabem do que se trata aqui, mas ainda vamos falar algo mais tarde. Ur da Caldeia
como um lugar de ídolos, o Egito como um lugar de riquezas e prazeres mundanos, e Sodoma como uma cidade de pecado, formam um limite triangular em torno da terra de Canaã. Os chamados de Deus vivem no interior desse triângulo e devem ser cuidadosos para não retroceder para a cidade dos ídolos, descer para o lugar dos prazeres mundanos ou se desviar para a cidade de pecado. Nós vivemos nesse triângulo, dentro desse triângulo. Vivemos dentro desse triângulo. Temos aqui o mundo, temos a idolatria e temos o pecado. Sempre existe o perigo de que nós crentes caiamos de volta numa dessas coisas. Ídolos, algo que adoramos além de Deus, o mundo, que é principalmente em seus prazeres e desfrutes, e por fim, a cidade de pecado, de todo tipo de pecado abominável. Temos de ser cuidadosos, irmãos e irmãs. E certamente há pessoas que se desviaram, que desceram. Ao abandonar Deus, os sodomitas perversos foram abandonados por Deus às paixões desonrosas. Esse é o resultado final da rebelião do homem contra Deus e de o homem rejeitar a sua consciência. Aqui, na verdade, nós chegamos a Romanos capítulo 1, temos os versículos 21 a 27 como referência. E para tocar essa questão da iniquidade de Sodoma, temos de ver essa passagem. Eu não vou explicar, mas temos de nos referir a ela. Os sodomitas malignos estavam envolvidos em atos grosseiros e imorais. Hoje nós chamamos isso de homossexualidade, que é sodomia, algo que quebra completamente o princípio de Deus em sua criação. Aqui, a cidade onde Ló vivia era uma cidade assim. Eu não sei porque Ló escolheu viver ali. Mais tarde vocês verão que 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro disse algumas coisas boas a respeito de Ló, como ele era o justo Ló, considerando a sua alma uma alma justa, e até mesmo inferiu que Ló era um homem piedoso. É algo de deixar perplexo. Como que um homem piedoso e justo escolheria viver num lugar como Sodoma? Eu não sei. Mas ele escolheu viver lá. E esse lugar, esse povo, foi abandonado por Deus. Foi entregue, abandonado por Deus às paixões desonrosas. E o resultado final da rebelião do homem contra Deus, do homem rejeitar a sua consciência. Quanto mais eu penso nisso, mais eu vejo que abandonar o mundo, a sociedade, a atmosfera na qual estamos hoje, não é uma palavra apenas para os jovens, é uma palavra para todos nós. A referência é Romanos capítulo 1, onde Paulo fala
da condenação And da there humanidade, you have to study e it. lá I really vocês suggest têm you de study it. estudar. Eu sugiro que vocês And estudem isso. you have to read Vocês Study têm Romans. de ler o estudo vida de Romanos. Which one? I think number 3. Acho que é a mensagem 3, That tells us que the nos 4 diz things that que cause as 4 coisas que man fazem com to que o become so homem for torne-se man the tão source of all maligno. this evil. Listen to this. O homem, Number one, para que o homem é a they fonte hold de down the truth todo esse mal. in righteousness. Número 1, They hold it down. eles this is in verse 18. retiveram a verdade na injustiça. Contra toda suppress it. impiedade e injustiça. The truth is there Eles concerning God. They suppress reprimem it. a And number verdade 2, em injustiça. A verdade está lá, mas eles They reprimem. disapprove of Número holding 2, God está no in versículo full 18 de Romanos 1. knowledge. They Número disapprove of 2, that. eles And that would be in desaprovam verse a verdade. 28. Isso está no versículo 28. They make the decision. Rejeitam ter o pleno conhecimento de Deus. Eles tomam a decisão de And then number abandonar 3, Deus no seu they don't conhecimento. glorify God E número or 3, worship Him. eles They don't thank Him, they não don't serve Him, glorificaram, they don't não glorify Him. adoraram a You know, Deus, we não do o have glorificaram. actually this point in point 2. I read it first. If we Isso, glorify na verdade, God, é o thank segundo God, worship ponto. God and serve God, we will be protected from every kind of evil. Se glorificarmos, agradecermos, adorarmos e servirmos a Deus, seremos protegidos de todo tipo de mal. Mas essas pessoas não quiseram glorificar nem adorar a Deus, portanto foram deixados desprotegidos e o que? Eles se abriram para todo tipo de mal. Número 4, eles trocaram Deus, trocaram a glória de Deus em imagens de criaturas. Eles mudaram a verdade de Deus pela mentira, fazendo essas 4 coisas. Se expuseram a todo tipo de mal. E o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte: quando eles fazem todas essas coisas, rejeitar Deus, para rejeitar Deus, Deus então foi forçado a rejeitá-los, ou seja, a abandoná-los. Ser abandonado por Deus é algo muito sério, irmãos e irmãs. Nós realmente temos de orar, Senhor, aconteça o que acontecer, por favor, não me abandone, Senhor. Temos de orar pelos nossos filhos, Senhor, aconteça o que acontecer, não os abandone. Temos de orar pelos santos, temos de orar pelos santos, lutar por eles. Deus, por favor, não os abandone. É algo sério ser abandonado por Deus. Porque o fim, o resultado é terrível, é horroroso, é horrível. As 3 coisas, como resultado de ser abandonados por Deus. Número 1, no versículo 24, eles são o quê? São entregues à imundícia nas concupiscências dos seus corações. Na imundícia, você vai entrar na imundícia que vem das concupiscências do seu coração para desonrarem os seus corpos. Uma pessoa abandonada por Deus é uma pessoa que será tomada pelas suas concupiscências, sendo entregue à imundícia. A segunda coisa é o quê? No versículo 26, Deus os entregou a paixões desonrosas, vergonhosas, paixões desonrosas. Isso não é apenas algo que não é santo diante de Deus, mas é desonroso até mesmo diante dos homens, é vergonhoso. Número 3,
No versículo 28, eles foram entregues a uma mente desaprovada, réproba, uma mente maligna, uma mente indigna, para fazer coisas que não convêm. Esse é o resultado deles serem abandonados por Deus. E os sodomitas foram abandonados por Deus a essas paixões de desonra, e o resultado foi a rebelião deles e deles perderem a sua consciência. O irmão Lee, na verdade, ao falar em Romanos capítulo 1 aqui, nos deu também algumas maneiras pelas quais podemos nos restringir para ser salvos. Vou mencionar para vocês, vocês podem ler essa mensagem. Número 1, conhecer Deus pela sua criação. Número 2, reter a verdade na justiça. Número 3, obedecer às leis da natureza. Número 4, ouvir a consciência. E número 5, cuidar dos pensamentos adequados. Eu quero só entregar isso a vocês. Vocês vão encontrar isso lá, especialmente os jovens. Leiam e orem essas coisas, e isso irá salvar vocês. Irá guardá-los de serem abandonados por Deus. Irá salvá-los desta era de hoje. Ponto 1. Na salvação completa de Deus, podemos ser lavados de todas as coisas pecaminosas de Sodoma, santificados por Deus e justificados, aceitos por Ele. Os coríntios estavam num lugar de erro, cheio de atividades imorais, cheio de males. Eles viviam numa sociedade, numa cultura como essa, e eles eram assim. Mas Paulo disse: tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados. Na salvação completa de Deus, somos lavados de todas essas coisas malignas, pecaminosas, e santificados por Deus, e justificados e aceitos por Deus. Que salvação! D. Lot's willingness to sacrifice his two virgin daughters, D. A disposição de Ló em sacrificar suas duas filhas virgens para satisfazer a concupiscência dos sodomitas, mostra que Ló, tendo morado um tempo considerável na cidade pecaminosa de Sodoma, havia perdido seu senso de moral e de vergonha. Eu tenho algum encargo aqui, que é a era na qual vivemos. Irmãos e irmãs, estamos vivendo em Sodoma, não por escolha, é onde estamos. E a maneira como as coisas estão ocorrendo, a tendência está se tornando cada vez mais sodomita. E nesse tipo de situação, lembre-se do que o irmão lhe disse, nós vivemos num quarto de alho. Depois de você viver num quarto de alho, você tem cheiro de alho. Você tem cheiro de alho na sua roupa, por toda parte. E interessante é que você perde o olfato do alho. Você não consegue mais cheirar o alho. O alho permeia você. Você é perfumado com alho. Por quê? Porque você estava naquela atmosfera durante muito tempo. Amados santos, hoje vivemos em uma sociedade cheia desse tipo de coisas. O irmão lhe disse que ele não queria nem falar sobre isso. Eu tampouco quero falar muito a esse respeito. Eu falei algumas palavras mais francas e abertas a esse respeito para alguns treinandos, mas hoje não vou falar. Eu quero dizer apenas o seguinte, que estamos nessa atmosfera,
Quer você queira ou não, goste disso ou não, essas coisas penetram, essas coisas entram na sua mente. E o que elas fazem? Pouco a pouco elas vão tirando a sua sensibilidade, vão dopando você, vão deixando você entorpecido e você vai se comprometendo, se envolvendo com você vai comprometendo todas as coisas adequadas e morais que há em você, que são de acordo com a natureza santa e justa de Deus, e você perde o sentido de moral e de vergonha. Deixe-me terminar. Por todo o mundo, o mesmo senso de vergonha e de moral foi drogado, porque a maioria dos jovens foi criada em uma atmosfera pecaminosa, seus sentidos foram drogados. Você pode até mesmo amar o Senhor. Você pode até mesmo ler a Bíblia. Você pode até mesmo estar na vida da igreja, mas é possível que determinada parte da sua mente esteja drogada. Eu estou lutando aqui o quanto devo falar. Eu não quero falar demais sobre essas coisas. Mas estejam advertidos, irmãos e irmãs. Estejam advertidos de que há uma estratégia maligna, uma agenda perniciosa para destruir a humanidade, os próprios vasos criados por Deus para sua expressão, num ritmo muito mais rápido do que jamais ocorreu. E esse esforço maligno, vicioso, é sutil. Hoje, institucionalmente, legalmente, esse tipo de coisas que drogam são postas, colocadas na mentes jovens de crianças na escola do ensino elementar, escola primária. Irmãos e irmãs, eu não estou aqui para entrar em política, não estou aqui para ter qualquer tipo de discussão sobre guerra cultural, não estou aqui para falar de sociologia, e certamente não estou aqui bashing a certain group of people, as they say. Não estou aqui etiquetando um certo grupo de pessoas. Não, eu estou aqui com a palavra de Deus. Nosso padrão é a palavra de Deus, com seus atributos e virtudes. Esse é o nosso padrão. Nós temos de voltar à palavra de Deus, temos de nos posicionar com a palavra de Deus e não ser drogados e até mesmo ser salvos desse entorpecimento. Primeiramente, a primeira obra do diabo é colocar e implantar
pensamentos em mentes inocentes durante muitos anos. Começa na escola primária, isso é lei na Califórnia. E prossegue. Então, isso vem bombardear esses jovens com todo tipo de diversões, entretenimentos, como filmes, internet, tantas coisas que despertam a concupiscência deles. E então, eles usam coisas como pornografia e, na verdade, as pessoas ficam viciadas com isso. Irmãos e irmãs, isso não é brincadeira. Eu odeio ter de falar sobre isso num treinamento como este. Lembrem-se, Deus é santo. E Ele não irá sujeitar-se a nenhuma abominação, nenhuma iniquidade. Ele vai julgar. Eu realmente não queria falar sobre isso, mas eu confio no falar do Espírito, que o Espírito está falando. Precisamos da palavra, irmãos. Precisamos da lavagem de água na palavra. Precisamos ler Romanos capítulo 1. Precisamos ler 2 de Pedro 2. Precisamos ler Judas. Precisamos ler Levítico 18 e 19. Precisamos ler essas passagens. Não estamos aqui simplesmente para ter uma comunidade moral mais elevada. Estamos aqui para cumprir a economia de Deus. Estamos aqui para que Deus trabalhe Cristo em nós, de maneira que nos tornemos sua expressão. É para isso que estamos aqui. Contudo, Satanás também sabe disso, está se esforçando ao máximo. Está se esforçando ao máximo para destruir essa humanidade. O irmão Lee tinha encargo por isso, e posso dizer a vocês que esse estudo Vida de Gênesis, sabem, a respeito de Ló, sobre a intercessão, é melhor vocês lerem isso aí. A mensagem 50 a 53 e também o estudo Vida de Romanos, mensagem 3. Leiam aquele livro Cristo como a Realidade. Quando o irmão Lee falou tanto sobre a humanidade de Jesus, cheio de advertências, cheio de palavras para nós. Mas, ponto 2, mas se vierem para a vida da igreja, onde estou? Sim, ponto 2, D2. Mas se vierem para a vida da igreja e permanecerem em sua atmosfera pura durante alguns meses, eles não voltarão mais para o mundo pecaminoso. Permanecer na vida da igreja. Não apenas permanecer na vida da igreja, mas buscar com aqueles, libertar-se dessa vida concupiscente. Número 3, todos nós precisamos fugir de Sodoma e trancar nossas portas para a sua atmosfera maligna. Ló não estava disposto a fugir da cidade maligna e condenada, mas o Senhor foi misericordioso, retirando-o de Sodoma como uma madeira tirada do fogo. Os 2 anjos foram salvar Ló. Vocês conhecem a história toda, certo? Não preciso contar de novo. Pela manhã, os 2 anjos disseram, vamos embora. Vamos embora que vamos destruir essa cidade. Ló falou com seus genros, eles disseram, isso é piada, é brincadeira. Isso tudo é uma brincadeira. E também diz que quando eles estavam para sair, quando esses homens queriam sair, o que aconteceu? Ló demorou-se.
Não é como This Abraão is que se demorou na presença do Senhor. one of God's people Aqui lingering é um in das- the dos- city de- of da- sin. do povo de Deus que estava demorando-se na cidade de God was pecado. merciful to pull him out. Like Deus wood plucked teve out of a misericórdia, fire. You have to read these foi misericordioso, footnotes, all these, retirando de verses. Sodoma como uma madeira Zechariah tirada do and fogo. Você pode ler esses versículos de Zacarias 3:2 e Judas 19 e 23. In this kind of plucking work, we Mesmo have to alguns be de very, nós very careful, lest temos de even ser our muito inner cuidadosos garment com are relação spotted by a the isso, flesh. para que as nossas vestes interiores não sejam Remember queimadas, Lot's wife, manchadas is a com a solemn carne. warning to the world, Finalmente, letra loving F, believers. lembrai-vos da mulher de Ló. É uma advertência solene aos crentes que amam o mundo. Não tenho tempo. É melhor vocês lerem toda a mensagem no estudo de Gênesis sobre quem era a mulher de Ló. Cristãos que perdem o sabor de sal tornam-se inúteis. Pessoas que não seguem o Senhor, crentes que vivem no mundo e que buscam salvar a sua alma. Filhos de Deus que o quê? Que não permanecem na unção. Isso está em 1 de João capítulo 2. No ensinamento da unção. E crentes que não vigiam pela volta do Senhor, vivendo uma vida adequada, e o povo de Deus que não vive e anda segundo a sua economia. Tudo isso são pessoas que são como a mulher de Ló. Eles viram a sua cabeça para trás e permanecem no lugar de vergonha. O Senhor disse que se o sal perder o seu sabor, não serve para a terra, nem para o monturo. Diz, significa o quê? Que não serve para quê? Para Cristo e a igreja. Na verdade, o reino de Deus, e tampouco serve para quê? O monturo é o inferno. Alguém como a esposa de Ló foi salva da perdição, da destruição de Sodoma, mas ela nunca chegou ao lugar da salvação plena. Ela terminou em algum lugar, num lugar de vergonha. Num lugar de vergonha. E isso tem a ver com o milênio vindouro da era do reino. Haverá esse lugar de vergonha. Bem, irmãos e irmãs, é isso que eu tenho hoje. Espero que a palavra do Senhor tenha falado, que vocês tenham visto algo. Acho que ainda temos 15 minutos, certo? 13 minutos. Vamos orar um pouquinho primeiro.